Saber Direito desta semana, as aulas são sobre direito do consumidor. O professor Ricardo Rocha Leite fala sobre a relação jurídica de consumo, a tutela do consumidor, a responsabilidade civil no CDC, oferta, publicidade e práticas abusivas, além de abordar ainda as cobranças de dívidas e bancos de dados. A aula 4 começa agora. Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos aqui para a nossa aula de número 4 e vamos tratar de alguns pontos das práticas comerciais. Dentre esses pontos, eu separei aqui a oferta, a publicidade e as chamadas cláusulas abusivas. São temas aí extremamente relevantes, no que diz respeito a essas práticas comerciais. E antes que a gente adentre propriamente no tema, é importante a gente entender por que o código regulamenta dessa forma e o que o código busca efetivamente regulamentar. É importante a gente relembrar aqui que a nossa Constituição Federal, ela traz uma proteção do consumidor, uma defesa do consumidor como um direito fundamental. Está lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. Então, está lá como direito e garantia fundamental que o Estado deve promover a proteção do consumidor. Ao mesmo tempo, a própria Constituição, no artigo 170, quando trata da ordem econômica, ela prevê a defesa do consumidor. Ela assegura a liberdade de iniciativa e essa liberdade de iniciativa, essa liberdade no exercício da atividade econômica, ela deve coexistir com a proteção do consumidor. Então, quando o Código vai tratar das práticas comerciais, ele busca conciliar essa liberdade de iniciativa, essa liberdade que o fornecedor tem no mercado de consumo, mas que essa liberdade que ele tem no mercado de consumo, essa liberdade de iniciativa, não venha a violar direitos do consumidor. Então, quando ele busca regulamentar a oferta, quando ele busca regulamentar, de certa forma, a propriedade, ele está buscando ali uma coexistência, uma compatibilização, uma conciliação entre a proteção do consumidor e a liberdade de iniciativa do fornecedor. Quando há, por exemplo, uma violação da liberdade de iniciativa do consumidor, do fornecedor, que causa um dano ao consumidor, a gente vai falar nas práticas abusivas. Então, prática abusiva nada mais é do que um abuso do direito do fornecedor na sua liberdade de iniciativa. As práticas abusivas previstas lá em um rol do artigo 39, retratam exatamente situações em que há abuso do fornecedor no que diz respeito ao exercício de determinadas práticas comerciais. Então, a partir desse momento, a gente começa o estudo das práticas comerciais ali no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, e o Código de Defesa do Consumidor vai tratar da oferta. O que é a oferta, Qual é a ideia que a gente tem que ter da oferta? A oferta está mostrando que o fornecedor está buscando angariar consumidores para determinados produtos ou determinados serviços. Então, a partir do momento que ele oferta, ele está demonstrando o seu interesse em contratar em relação àquele produto ou em relação àquele serviço em que ele atua no mercado. Então, um fornecedor, buscando celebrar contrato, buscando angariar consumidores, ele vai fazer ofertas no mercado. Essas ofertas, elas são pré-contratuais. Quando eu vejo uma oferta, por exemplo, em um canal de comunicação, em uma rede social, eu estou verificando ali o quê? Que o fornecedor quer contratar e ele se utiliza da oferta para atingir o maior número possível de consumidores. Ele busca ali potenciais consumidores para o seu produto ou seu serviço. Quando eu falo em publicidade, a publicidade eu estou falando propriamente em um método, uma ciência, um estudo que existe em torno do mercado para que essa oferta ou para que essa divulgação de um produto ou de um serviço, até mesmo a divulgação de uma marca, atinja um número maior ainda de consumidores. Então, os fornecedores, buscando celebrar contratos, vão se valer de técnicas comerciais. Essas técnicas comerciais se dão por meio de oferta e se dão por meio de
publicidade, basicamente. Existem outras, né? Mas aqui a gente vai tratar basicamente da oferta e da publicidade. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que quando está sendo veiculada uma oferta, está sendo veiculada uma publicidade, aquele fornecedor está demonstrando que quer contratar com consumidores. Excepcionalmente, a gente pode ter a chamada publicidade institucional, que é aquela em que o fornecedor busca fortalecer a sua marca. Mas, em regra, o fornecedor, quando ele faz uma publicidade, ele está buscando ali angariar consumidores, ele está buscando celebrar contratos. O que o Código de Defesa do Consumidor busca, então, é regulamentar essa atividade, é regulamentar essas práticas comerciais no mercado de consumo. Quando a gente fala em oferta, a gente está falando em aspectos pré-contratuais, ou seja, aspectos que antecedem a formação de um contrato. Por meio da oferta, como eu havia dito para vocês, o fornecedor está demonstrando seu interesse em contratar. E um ponto muito importante aqui na proteção do consumidor é que o Código de Defesa do Consumidor vai dizer que a oferta, ela vincula. A partir do momento que o fornecedor faz uma oferta, em regra, essa oferta vincula aquilo que foi disponibilizado, aquilo que foi ofertado. Então, por exemplo, se eu verifico em determinado momento na televisão, no rádio, em uma rede social, que há uma oferta, o consumidor tem como exigir que aquela oferta seja cumprida, porque a gente tem uma regra prevista expressamente no código de que a oferta ou a publicidade, ela vincula, principalmente a oferta, né? Aquela oferta que é divulgada, a partir do momento que ela é publicizada, que ela é publicada, a gente vai ter uma regra de vinculação da oferta. Por que eu digo regra? Eu digo regra porque, às vezes, a gente tem algumas exceções que não vão justificar uma vinculação de uma oferta. Mas a gente sabe, portanto, que uma vez veiculada uma oferta no mercado de consumo, essa oferta vincula o fornecedor e, consequentemente, propicia ao consumidor que ele exija o cumprimento dessa oferta. Só que em determinadas situações, a gente tem situações bem pontuais, determinados contextos em que não vai haver essa vinculação da oferta. Um exemplo citado pela doutrina e também pela jurisprudência é no caso de erro grosseiro, né? Então, se eu verifico uma oferta de um produto, por exemplo, que custa R$10.000 e eu verifico que aquele produto foi ofertado por R$100, houve um erro material ali, um erro grosseiro no que diz respeito à oferta, não dá para vincular. Então, quando tem um erro grosseiro, que até mesmo chega a violar a boa-fé, o consumidor exigir que se vincule uma oferta que claramente contém um erro grosseiro, eu não vou ter a vinculação da oferta. A gente tem também os chamados exageros que os fornecedores utilizam, de boa-fé, logicamente, a gente tem que partir do pressuposto da boa-fé, como técnica de oferta. Então, por exemplo, o melhor carro do ano, o melhor bolo do mundo, isso tudo não tem como vincular, não tem como vincular porque isso é um exagero, está dentro de uma técnica e não tem como o consumidor, por exemplo, exigir que pelo fato dele, na percepção dele, não ter comido o melhor bolo do mundo, ele possa exigir o cumprimento daquela oferta. Então, tem situações excepcionais em que essa oferta não vai vincular. E aí o ponto que a gente destaca aqui é o seguinte, a oferta, a publicidade, ela tem que ser suficientemente precisa. A gente tem uma regra, que é a regra da identificação da oferta ou identificação da publicidade. Quando eu falo oferta e publicidade aqui é porque o código trata dentro das práticas comerciais. Então, a gente tem que identificar a oferta, ela tem que ser suficientemente precisa a ponto de vincular. Então, por exemplo, um exagero, o melhor bolo do mundo, ela não é suficientemente precisa a ponto de vincular. A gente extrai essa ideia da vinculação da oferta do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o seguinte. O Código diz: toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular
ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Então, no artigo 30, a gente tem a ideia da vinculação da oferta. A partir do momento que uma oferta é divulgada, ela é disponibilizada em qualquer meio de comunicação. Em regra, essa oferta vincula o fornecedor e o obriga a cumprir essa oferta. Então, como regra, se um consumidor verifica uma oferta, ele pode exigir que o fornecedor cumpra essa oferta. Inclusive, o artigo 35 do Código diz: se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente e à sua livre escolha, inciso 1, exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta. 2, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. 3, rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Então, por exemplo, se é feita uma oferta de juros por uma determinada instituição financeira, está lá a oferta que os juros vão incidir no percentual de X ao mês. E aí o consumidor vai para celebrar aquele contrato. Ele celebra o contrato, só que ele verifica que, na verdade, aquela oferta da incidência de juros não foi observada no contrato. Ou seja, haveria aí o descumprimento da regra da vinculação da oferta. O que ele pode exigir? Como ele já celebrou o contrato, ele pode exigir a rescisão do contrato com base no artigo 35 do Código e, principalmente, com base na regra da vinculação da oferta. A oferta, como regra, ela vincula o fornecedor àquilo que foi ofertado. Então, é um primeiro ponto muito interessante a gente saber que a oferta suficientemente precisa, ou seja, que eu consiga identificar, né? E aí a gente vai ver no artigo 31, que é o artigo seguinte, como que uma oferta é suficientemente precisa. E aí, com base nesse ponto, a gente vai ter a vinculação da oferta. A oferta, ela contém uma informação. E a gente viu lá, quando a gente tratou dos direitos básicos, que um dos direitos básicos do consumidor é ser devidamente informado. Então, uma oferta, atendendo a esse direito à informação do consumidor e a esse dever de informação do fornecedor, ela deve identificar claramente, ela deve trazer o preço, ela deve identificar a forma de pagamento, ela deve identificar corretamente o produto, ela deve identificar a quantidade, né, que está sendo disponibilizada naquela oferta. Então, quando o código diz que uma oferta deve ser suficientemente precisa, ele está querendo dizer que o consumidor tem que ter meios de identificar aquela oferta. Quando eu digo meios de identificar a oferta, ele tem que individualizar aquele produto ou aquele serviço e saber que ele vai estar pagando X, a quantidade, qual é o produto, qual a identificação daquele produto, qual a marca. Isso tudo atende um critério do direito à informação, que é um direito básico do consumidor, e isso não vai ser diferente numa prática comercial. A partir do momento que o fornecedor se vale de uma prática comercial, ele deve atender a esse dever dele, fornecedor, de informar. Então, esse ponto é muito importante. A oferta suficientemente precisa é aquela oferta que o consumidor consegue identificar o seu conteúdo. É aquela que o consumidor consegue, diante daquele meio de comunicação em que foi ofertado, ele consegue, de forma clara, de forma precisa, de forma suficiente, ele consegue identificar claramente aquilo que está sendo disponibilizado no mercado de consumo. E o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor diz: a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Uma situação interessante que aconteceu num julgado do STJ, uma discussão interessante, foi a seguinte. Alguns alimentos, né, grande parte dos alimentos contém glúten, né? Tanto é que
o mercado sem glúten hoje em dia ele já é mais amplo, mas há um tempo atrás ele era mais restrito. E aí o que a gente teve de discussão em torno desse tema? Porque tem determinadas pessoas, que são chamadas de pessoas portadoras de doença celíaca, em que elas têm restrição ao glúten, elas têm problemas ali em decorrência da ingestão de glúten. E aí veio a discussão, que foi parar no Superior Tribunal de Justiça, acerca do seguinte: então tem uma oferta ali de um produto e aquele produto tem a informação, contém glúten. E a discussão foi a seguinte: nessa oferta de um produto que foi feito, que contém glúten, é suficiente a informação contém glúten ou deve conter, além dessa informação, um complemento no sentido de que o glúten é prejudicial às pessoas portadoras de doença celíaca? Ou seja, em uma oferta, o fornecedor deveria constar somente a informação contém glúten ou, além da informação contém glúten, na oferta deveria veicular a informação de que o glúten é prejudicial às pessoas portadoras de doença celíaca. O STJ, em mais de um julgado, controverteu acerca desse tema, no que diz respeito à oferta, e no julgado consta expressamente menção a esse artigo 31, por isso que eu trouxe aqui para vocês, mas acabou prevalecendo no STJ o entendimento de que a informação contém glúten, ela não é suficientemente precisa para os portadores de doença celíaca. Deveria conter a advertência de que aquele produto contém glúten, ele deveria ter o acréscimo de que o glúten é prejudicial às pessoas portadoras de doença celíaca. Então, o que eu quero destacar aqui para vocês é a importância da informação na oferta, ou seja, a informação tem que ser ostensiva, deve ser clara, para que o consumidor consiga identificar claramente aquilo que está sendo ofertado. No que diz respeito à publicidade, a gente entra aqui num tema extremamente rico de discussão, Por quê? Porque se a gente for pensar, o Código de Defesa do Consumidor, quando ele trata da publicidade, ele trata ali da publicidade a partir do artigo 37, ele trata de forma tímida. Tímida que eu digo por quê, Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele vai trazer basicamente conceito de publicidade enganosa e conceito de publicidade abusiva. Então, a regulamentação do Código de Defesa do Consumidor, ela é pequena, perto da amplitude do tema da publicidade no Brasil e no mundo, Porque hoje em dia, a gente tem técnicas muito sofisticadas de publicidade e o código, apesar do seu esforço de regulamentação, ele trata basicamente dos conceitos de publicidade enganosa e publicidade abusiva. O que acontece? A gente tem hoje no Brasil, isso é muito importante ser destacado, que a gente tem a regulamentação administrativa da publicidade no Brasil. A gente tem, por exemplo, o CONAR. O que é o CONAR? O CONAR é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Inclusive, se tem o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Ou seja, há uma regulamentação administrativa, tem o nome código, mas não é propriamente um código na perspectiva de um Código de Defesa do Consumidor, ele tem um âmbito administrativo, mas tem uma regulamentação muito forte, muito intensa da atividade publicitária no Brasil. Depois, quem tiver curiosidade, existe site, existe acesso a esse código, acesso às decisões administrativas do CONAR, basta fazer uma pesquisa na internet, lá vocês vão ver que são proferidas decisões e há um código que regulamenta a atividade publicitária, que autorregulamenta, isso que é interessante, autorregulamenta a atividade publicitária no Brasil. O que a gente tem no código, então? A gente vai falar um pouquinho do código e também vamos falar de outros aspectos que são discutidos, mas primeiro a gente começa pelo código. O Código de Defesa do Consumidor, quando ele vai tratar da publicidade, ele começa tratando ali no artigo 36. E ele diz o seguinte: a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Aqui, a gente tem uma ideia muito clara de identificação da publicidade.
O que o código busca regulamentar aqui? Ele busca regulamentar o seguinte: fornecedor, você pode se valer dessa técnica, você pode se valer de publicidade, mas o consumidor tem que identificar que aquilo é uma publicidade. Justamente para se evitar o que a gente chama de publicidade velada ou publicidade clandestina. Então, quando a gente fala de publicidade velada, a gente fala daquela situação em que há uma publicidade, há a divulgação de um produto ou serviço, mas o consumidor não consegue identificar que aquilo é um contexto publicitário. Então, esse é um problema, né? Por quê? Porque o que o código busca regulamentar, na verdade, é a chamada racionalidade na tomada de decisão. Ou seja, que o consumidor identifique a publicidade racionalmente, ou seja, que não seja algo inconsciente, que seja algo consciente, que ele consiga identificar aquela publicidade e aí ele tome a sua decisão entre adquirir ou não um produto ou serviço. A partir do momento que se trabalha, né, que se trabalha com técnicas de publicidade velada, publicidade subliminar, que é aquela publicidade que ingressa no inconsciente do consumidor, você passa a não observar essa racionalidade, porque aí está se trabalhando com o inconsciente, está se trabalhando com o velado, com o omisso, e é isso justamente que o código busca coibir. Então, apesar de o código não dizer expressamente que ele não compactua, que isso viola a identificação da publicidade, a publicidade subliminar, a publicidade velada, a publicidade clandestina, o código quer coibir essa prática comercial. Por quê? Porque essa prática comercial é uma prática que não atende à racionalidade do consumidor. Ela ingressa no seu inconsciente e o consumidor, principalmente, não consegue identificar o conteúdo publicitário. Então, o que acontece? Quando o consumidor não identifica o conteúdo publicitário, isso viola as regras da boa-fé. Viola as regras da boa-fé porque a boa-fé ela exige o quê? Transparência nas relações negociais. E a partir do momento que eu não tenho transparência, ou seja, que eu estou me utilizando de uma técnica que é velada, que é clandestina, que é subliminar, isso viola a boa-fé e viola claramente a correta identificação da publicidade. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, né? A gente tem muito hoje a chamada técnica do merchan. O que é a técnica do merchan? A técnica do merchan é aquela em que, em um determinado programa, vamos pegar aqui isso num contexto televisivo, em um determinado programa, se insere uma publicidade. O merchan é proibido? Não, ele não é proibido desde que o consumidor consiga identificar que ali, no meio daquele programa, há um contexto publicitário. Então, se eu consigo identificar, ainda que eu esteja assistindo a um determinado programa, ainda que eu assista um determinado evento na televisão, no meio daquele evento aparece um contexto publicitário. Se eu consigo identificar que há um contexto publicitário ali, não há problemas para fins de práticas comerciais. O problema vai existir quando, em um determinado contexto, em um determinado evento, há uma publicidade ali, só que não se identifica isso, né? Hoje em dia a gente tem determinados contextos em que uma pessoa está ali, um ator, uma atriz vai e toma um refrigerante, vai e expõe uma determinada marca. Se o consumidor não identifica aquilo como uma publicidade, isso viola a identificação publicitária. Tanto é que em vários países do mundo, principalmente em rede social, né, que hoje em dia é uma grande fonte de publicidade, se exige claramente que coloque lá, que se trata de uma publicidade. Por quê? Porque se eu vejo uma pessoa, a gente vai falar aqui da figura do influenciador digital, se eu vejo uma pessoa que me influencia, né, e que aquela pessoa está utilizando um determinado produto ou serviço, mas eu não consigo identificar que aquilo é uma publicidade, isso pode interferir na minha tomada de decisão, isso pode violar a boa-fé. Então, o ponto hoje é, dentre as várias publicidades, dentre os vários meios publicitários que existem, o código busca assegurar a identificação da publicidade. Eu preciso que essa identificação seja clara, que o consumidor, diante daquele contexto, consiga identificar que está diante de um contexto publicitário. Então, o código ele vai trazer esse primeiro ponto,
que é o chamado princípio da identificação da publicidade ou regra da identificação da publicidade, que vai tratar exatamente desse contexto, de se coibir a prática comercial da chamada publicidade velada, publicidade clandestina, publicidade liminar. Ainda que o código não traga expressamente esses nomes, essa é a ideia, essa é a finalidade de se tratar da identificação da publicidade. Então, esse é o primeiro ponto, né? E aí a gente vai para um segundo ponto acerca da publicidade, que diz respeito às duas modalidades que o Código de Defesa do Consumidor traz de conceito, traz expressamente definido ali no Código como modalidade de publicidade ilícita, tá? Então, a gente vai estar falando de um contexto publicitário que é ilícito. Quais são as duas modalidades de publicidade ilícitas previstas pelo Código? A maioria aqui, né, de nós sabe, porque isso é amplamente divulgado, é a chamada publicidade enganosa e a chamada publicidade abusiva. Ambas são publicidades ilícitas. Ah, mas o que pode acontecer com um fornecedor que se vale de uma publicidade ilícita? A gente tem vários meios de sanção para essas modalidades de publicidade que violam o ordenamento jurídico. A gente tem como, por exemplo, uma sanção administrativa prevista no próprio Código de Defesa do Consumidor, que é a chamada contrapropaganda. O que é uma contrapropaganda? É uma sanção administrativa em que aquela publicidade vai ter que ser retificada. Então, essa é uma sanção administrativa que pode ser imposta, por exemplo, a gente tem órgãos na administração que atuam na defesa do consumidor, um dos mais conhecidos é o PROCON, né? Então, o PROCON pode impor uma sanção administrativa em relação a essa publicidade, como a gente já sabe aí, né? Há vários exemplos de que o PROCON aplicou multa ou aplicou a sanção de contrapropaganda a determinadas publicidades. Só uma observação rápida aqui, o Código utiliza o termo contrapropaganda, né? Mas a doutrina vai fazer uma distinção entre publicidade e propaganda. Qual que é a ideia da publicidade? A publicidade é a divulgação, né, de um produto ou um serviço ou de uma marca, na chamada publicidade institucional, em que eu tenho um fio econômico. Então, quando eu estou, por exemplo, né, em uma rede social ou eu estou assistindo televisão, eu vou ter contato com publicidade, porque ali se tem fins econômicos. A propaganda, por outro lado, ela tem um aspecto sociológico, ideológico, educativo. Então, por exemplo, o correto é se dizer propagandas de vacinação infantil, propagandas de vacinação da população, propaganda eleitoral, né? Por que é propaganda eleitoral? Porque está se divulgando ali ideias, né? Tem um caráter ideológico. Educativas, como eu disse aqui, propaganda para vacinação. Então, na doutrina vai dizer, olha, publicidade é diferente de propaganda. Quando eu falo de contexto com fim econômico, mercado de consumo, eu vou estar falando de publicidade. Propaganda tem um conteúdo mais ideológico, mais sociológico, mais educativo. Então, o executivo, por exemplo, quando ele faz divulgação de determinados programas, quando faz divulgação de determinadas medidas educativas, de vacinação, de escola, isso tudo é propaganda. Assim como os partidos políticos, quando vão divulgar suas ideologias, eles se valem da chamada propaganda eleitoral. Então, publicidade e propaganda, para a doutrina, o Código não utiliza essa distinção, são termos diferentes, né? Publicidade com esse conteúdo econômico e propaganda com esse conteúdo ideológico, educativo, sociológico. Isso, o Código, como eu disse para vocês, ele utiliza publicidade, né, lá no artigo 36, 37, e ao mesmo tempo utiliza a sanção da contrapropaganda, né? Então, se fosse pensar com base nesse entendimento doutrinário, seria a sanção da contrapublicidade. E aí eu costumo brincar hoje em dia que a gente não deveria falar em garoto ou garota propaganda, né? A gente utiliza esse termo para vincular determinadas pessoas a um produto ou serviço, o correto seria publicidade. Mas isso é só para vocês saberem aí que há na doutrina uma distinção entre publicidade e propaganda. Então, vamos lá. O código, ele vai definir o que é publicidade enganosa e o que é publicidade abusiva. A publicidade enganosa, artigo 37, parágrafo 1º, como a gente sabe, né, enganosa traz a ideia de induzir em erro, né? Então, um consumidor
que foi induzido em erro por uma publicidade. Esse é um aspecto de uma publicidade enganosa. Então, determinadas situações que a gente tem, né, a divulgação de uma publicidade em que vai se oferecer um plano 5G, só que, na verdade, não se disponibiliza um plano 5G, mas um plano 4,5G. Isso é uma publicidade enganosa porque me induziu em erro, né? Então, são situações que o fornecedor vai se utilizar de ardil, de meios, né, ali para enganar ou induzir em erro o consumidor. E a publicidade abusiva é mais aquela publicidade que é chamada de discriminatória, dentre outras características. Então, uma publicidade que tenha ali um caráter discriminatório em relação ao gênero, em relação à raça, em relação a determinado segmento da sociedade, essa publicidade é reconhecida como publicidade abusiva. A gente tem vários exemplos, né, várias situações que foram reconhecidas como publicidade abusiva, umas em que envolviam um contexto de mulher, outras que envolviam um contexto de raça, né, outros que envolviam determinados segmentos da sociedade. Essas publicidades serão reconhecidas como publicidades abusivas. E aí, para a gente entender a ideia, né, é só se lembrar que a publicidade enganosa é aquela que induz em erro. A publicidade abusiva é aquela que discrimina, é aquela que trabalha com o medo, é aquela que trabalha com a superstição. Está tudo definido no parágrafo 2º do artigo 38, que é a chamada publicidade abusiva. Ambas são publicidades ilícitas e podem gerar sanções. Coloquei aqui para vocês a sanção administrativa. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor prevê, em determinados contextos publicitários, a possibilidade de crimes contra as relações de consumo, então pode ser responsabilizado criminalmente e também pode ser responsabilizado civilmente, caso haja uma responsabilização civil individual ou até mesmo coletiva, né? Para discutir, eventualmente, quando se atinge um segmento muito grande da sociedade. Um ponto que é extremamente relevante hoje, né, é tratar, e aqui de forma bem rápida para que vocês saibam, né, principalmente da discussão, é que se discute muito hoje a responsabilidade civil dos chamados influenciadores digitais pelos conteúdos que eles divulgam, né? A gente sabe que os influenciadores digitais hoje, eles atingem um segmento muito grande da sociedade. A depender do número aí de seguidores, ele pode atingir milhões de pessoas. Então, o potencial que essa pessoa assume no mercado de consumo é um potencial que até então era inimaginável, né? Era um meio de divulgação que antigamente não se idealizava. Ainda que se você pudesse imaginar, né, contextos televisivos de alta audiência, hoje em dia essas redes sociais atingem, sem dúvida, um número maior de pessoas. E potencializa isso o fato desses influenciadores digitais, como o próprio nome diz, influenciar pessoas. Eles vão influenciar comportamentos, eles vão influenciar tomadas de decisão. Muitas pessoas são influenciadas, por isso que eles recebem esse nome, né? Então, isso deve ser levado em consideração para o ordenamento jurídico? Sim, né? Então, por exemplo, se um influenciador digital faz uma publicidade e essa publicidade ela é velada, esse influenciador digital pode ser responsabilizado? Na minha interpretação, sim. Ele pode ser responsabilizado porque ele violou uma regra básica da publicidade, que a publicidade deve ser identificada. Então, a gente tem um contexto hoje de um controle, e tem que haver um controle. Toda atividade tem que ter um controle. E essa atividade de influenciador digital é uma atividade que é exercida de forma lícita, sem dúvida é uma atividade lícita, mas que tem que ter um controle caso haja abuso. Então, não é pelo fato de ser um influenciador digital, de estar ali no mercado de consumo, porque a partir do momento que se angaria um número muito grande de seguidores, ele passa a ser visado do ponto de vista do mercado de consumo, né, os fornecedores ali vislumbram naquele influenciador um potencial muito grande de divulgação do seu produto ou do seu serviço, e com isso eles atraem responsabilidade, principalmente para a correta identificação da publicidade. Então, hoje em dia, se vocês verificarem algum influenciador digital, colocar lá que isso é uma publicidade ou que é um post pago,
né? Isso tudo está trazendo a ideia de que tem que ser realmente identificada a publicidade. Então, hoje em dia, isso se aplica para o contexto atual dos influenciadores digitais, sem dúvida. Ele pode fazer publicidade? Pode. A publicidade é uma atividade lícita, mas ele tem que respeitar certos limites e, dentre os limites, identificar claramente o conteúdo publicitário. Tem que se demonstrar que se está fazendo uma publicidade, que essa publicidade é paga, seja de forma direta ou forma indireta, né? A gente fala na publicidade paga quando ele é remunerado diretamente por isso, ou indireta quando eles recebem, né, quando o próprio nome diz, os recebidos, né? Eles recebem produtos e serviços gratuitamente, na verdade, né, é uma remuneração indireta, para que haja divulgação. Então, isso também não deixa de ser uma remuneração e, por estar exercendo uma atividade remunerada, ele está ali no mercado de consumo, ele deve identificar o conteúdo publicitário, né? Então, mas aí a gente tem umas outras discussões, se houver fato, se houver vício do produto, essas discussões são mais complexas realmente. Mas, para uma discussão inicial, sem dúvida, ele deve, com base na boa-fé objetiva, identificar que se está diante de um conteúdo publicitário, né? Então, ou então, né, de forma transparente, ele pode falar, olha, eu não recebo nada por isso, não estou fazendo publicidade aqui, também é uma forma de manter a transparência na relação no que diz respeito ao mercado de consumo. Mas, sem dúvida, diante da amplitude que se tem hoje acerca desses influenciadores, eles podem sim ser responsabilizados civilmente caso haja, ou na verdade, caso não haja uma correta identificação da publicidade. E aí, vamos então mudar um pouquinho ainda dentro das práticas comerciais, mas vamos tratar das práticas abusivas. Como eu havia adiantado para vocês, as práticas abusivas são situações em que o fornecedor abusa do direito no exercício da sua atividade. Ele, dentre as suas práticas comerciais, ele se vale de determinadas práticas que são consideradas pelo ordenamento jurídico violadoras de direitos. Então, a gente tem várias práticas abusivas. A gente tem um rol lá no artigo 39, mas é um rol exemplificativo, ou seja, é um rol que não são todas as hipóteses, ou seja, não são somente aquelas hipóteses que estão listadas no artigo 39 que são práticas abusivas, ou seja, podem existir outras hipóteses, mas ali a gente vai ter algumas e vai servir como parâmetro, como direcionamento para se identificar se há ou não ali uma prática abusiva. Uma das práticas abusivas mais comuns, que eu digo comuns de conhecimento de todos, é a chamada venda casada. Essa prática é reconhecida pelo ordenamento jurídico como uma prática abusiva e ela vem definida no Código. O que é uma venda casada? A venda casada é uma prática abusiva porque ela viola a liberdade de escolha do consumidor. A partir do momento que nós, como consumidores, somos violados na nossa liberdade de escolha, isso caracteriza uma prática abusiva. E o que é violação da liberdade de escolha? É condicionar a aquisição de um produto ou serviço à aquisição de outro produto ou serviço. Então, o contexto vai ser o seguinte, por exemplo, se uma determinada instituição financeira concede um empréstimo para aquele consumidor somente se ele contratar o seguro perante aquela instituição financeira. Ou seja, se ele não contrata perante aquela instituição financeira o seguro, ele não tem o empréstimo. Isso é venda casada, isso é violação da liberdade de escolha. A mesma coisa se um consumidor vai a uma concessionária de veículos e a concessionária diz assim, olha, eu só vou te vender o veículo se você fizer o serviço com o meu despachante. Isso é claramente uma violação da liberdade de escolha. Situação diferente, por exemplo, é aquela em que uma instituição financeira fala assim, olha, se você fizer, ou, por exemplo, se você colocar a sua conta, né, do salário e transferir para essa instituição financeira, você vai pagar menos juros. Isso não é venda casada. Isso pode vir, eventualmente, a caracterizar outra prática abusiva, mas isso não é venda casada. Por quê? Porque ele está oferecendo um atrativo. Ele está falando assim, olha, se você trouxer a sua conta para a instituição, você vai pagar menos juros. Não está havendo liberdade, violação da liberdade de escolha, porque o consumidor pode ir para aquela instituição financeira, ainda que ele não tenha conta salário naquela instituição e venha pagar um pouco mais de juros.
O que eu quero deixar claro aqui é que eu não estou dizendo que isso não é prática abusiva, eu estou dizendo que isso não é venda casada. Pode caracterizar outra prática abusiva? Pode, mas venda casada não é, porque a venda casada é quando há o condicionamento. Eu condiciono a aquisição de um produto ou serviço a outro produto ou serviço. Vamos então dar uma olhada aqui no artigo 39, que, como eu disse para vocês, trata das práticas comerciais e diz assim no caput do artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Como assim, dentre outras práticas abusivas? Está dizendo que o rol ali é exemplificativo. E olha o que diz o inciso 1. Diz assim, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. Então, isso é venda casada. Então, é a primeira hipótese ali de prática abusiva, uma das mais conhecidas, que é a venda casada. Algumas outras discussões que surgem, por exemplo, né, é aquela situação em que o fornecedor ele pode limitar a quantidade de produtos. Por exemplo, o fornecedor vai divulgar uma oferta. Fala assim, olha, você vai adquirir aqui para essa oferta, se você adquirir 3 produtos, você vai pagar X e fica limitado a você adquirir 12 unidades, né? Então, pode haver limitação quantitativa de produtos em uma oferta? Pode, desde que haja justa causa para isso. Ou seja, o fornecedor vai pegar o seu estoque e vai falar assim, olha, desse estoque aqui eu quero fazer uma oferta, eu vou fazer uma promoção, mas eu vou disponibilizar somente aquele estoque. Ou seja, a partir dali eu já não tenho mais estoque, eu não tenho como disponibilizar mais. E para que todos venham a ter essa oportunidade, eu vou limitar o quantitativo. Isso caracteriza uma prática abusiva? A princípio, não. Tanto é que o Código de Defesa do Consumidor, ele vai colocar o seguinte, olha só, no que diz respeito ao quantitativo, ele vai tratar aqui de forma expressa, no inciso 5, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, e fala assim, recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata, inciso 2, na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os meios, de conformidade com os usos e costumes. Então, é possível limitar quantitativo? Sim, é possível limitar quantitativo e assim também o artigo 39, inciso 1, diz na parte final, que trata lá da justa causa, bem como sem justa causa há limites quantitativos. Então, é possível desde que haja uma justa causa. Uma outra questão também que envolve prática abusiva e que era, pelo menos hoje em dia a gente vê menos, uma prática comum, diz respeito ao fato de o consumidor receber produtos sem ter solicitado. Então, o consumidor recebe um produto ou serviço sem ter solicitado. Inclusive, o STJ sumulou esse tema no que diz respeito ao envio de cartão de crédito. Então, o consumidor tem lá é correntista de uma determinada instituição financeira, só que o consumidor não solicitou o cartão de crédito. E aí ele recebe um cartão de crédito sem ter solicitado. O Código reconhece essa prática como uma prática abusiva, inclusive tem súmula do STJ que fala que é uma prática abusiva. E o Código vai dizer que caso o consumidor receba um produto sem ter solicitado, isso é equiparado à amostra grátis, ou seja, ele não tem que pagar por isso. Se ele não solicitou, consequentemente, ele não tem que pagar e isso é equiparado a uma amostra grátis. Então, é outra prática abusiva que hoje em dia é menos recorrente, já foi mais, mas ainda existe em algumas situações pontuais essa prática de entregar ao consumidor algo que ele não tenha solicitado. O Código, portanto, reconhece como prática abusiva e prevê que isso é equiparado à amostra grátis. Uma outra situação, também prática, que a gente vivencia é a seguinte: é possível, dentre as práticas comerciais, que o fornecedor estabeleça preços diferenciados de acordo com a forma de pagamento? Ou seja, é possível, por exemplo, que ele coloque um valor X para dinheiro, X mais 1 para a modalidade débito e X mais 2 para a modalidade crédito, né? Ou seja, é possível preços diferenciados de acordo com a forma de pagamento?
O STJ, inicialmente, há um tempo atrás, tinha um entendimento de isso caracterizava uma prática abusiva. Ou seja, o entendimento era no sentido de que o custo, né? Porque o que acontece na prática, né? O fornecedor ele tem um custo quando ele celebra contrato, por exemplo, com uma administradora de cartão de crédito. Ele tem o custo da operação. E aí o que ele fazia? Ele repassava esse custo ao consumidor, né? Então, por isso que o consumidor pagava mais se ele fosse utilizado o cartão de crédito. O STJ tinha julgados antigos no sentido de que isso era uma prática abusiva. Contudo, hoje a gente tem uma lei que regulamenta essa possibilidade. Então, hoje, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista legal, nós temos uma lei que prevê que há a possibilidade de se estabelecer preços diferenciados de acordo com a forma de pagamento. E isso existe por quê? Né? Porque é uma prática comercial. Hoje em dia, portanto, é uma prática comercial lícita. Essa prática comercial vem regulamentada por lei. Então, dentro desse contexto, se um fornecedor, e isso é comum na prática, né? Um fornecedor ele vem a estabelecer critérios, né, diferenciados de forma de pagamento, isso tem amparo legal, isso é possível, isso é lícito. O único ponto que tem que se observar é se não há uma disparidade entre os valores, uma elevação sem justa causa dos valores. Mas, a princípio, preços diferenciados de acordo com a forma de pagamento é uma atividade, é uma prática comercial lícita. Então, agora, para fazer o fechamento dessa aula, vamos aplicar aqui os nossos conhecimentos nessa aula com o nosso quiz. Primeiro quiz aqui sobre a oferta e a publicidade, marque a opção correta. O fornecedor não fica vinculado àquilo que foi ofertado. B. Se o fornecedor recusar cumprimento à oferta, o consumidor não pode pleitear a rescisão do contrato. C. O Código de Defesa do Consumidor define a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. D. O Código de Defesa do Consumidor define a publicidade subliminar. E aí, com base no que tratamos aqui, a resposta correta é a letra C. O Código de Defesa do Consumidor define no artigo 37, parágrafos 1º e 2º, a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. Vale destacar aqui que no item A, a regra é que o fornecedor fica vinculado àquilo que foi ofertado, como a gente viu lá no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 35 prevê exatamente o contrário do que está no item, né? O artigo 35 prevê que o consumidor pode pleitear a rescisão do contrato caso haja uma recusa no cumprimento da oferta. E, por último, o Código de Defesa do Consumidor, na verdade, não define o que é publicidade subliminar. O código, na verdade, ele traz um ponto específico acerca da identificação da publicidade, mas efetivamente o código define somente a publicidade a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. A publicidade subliminar não é definida, vocês vão encontrar isso em doutrina, em jurisprudência eventualmente, mas não há uma definição legal sobre publicidade subliminar. Vamos para o próximo. Ainda dentro, né, do contexto da publicidade, sobre a publicidade de bens e serviços de consumo, entende-se por teaser. O que é teaser? A publicidade comum e socialmente aceita a despeito dos exageros nela observados e da não observância do princípio da transparência da fundamentação em sua produção. B. A propaganda abusiva que enseja a responsabilização civil e administrativa do fornecedor dos bens ou de serviços. C. A mensagem que visa criar expectativa ou curiosidade no público, prescindindo da identificação do anunciante do produto ou do serviço. D. A técnica publicitária utilizada para veicular produtos e serviços de forma camuflada e inseri-los em programas de televisão, rádio ou cinema. Dentro do que foi tratado aqui, né, do contexto da publicidade, especificamente do teaser, a resposta correta é a letra C. É importante destacar aqui que o teaser não tem uma regulamentação no Código de Defesa do Consumidor, mas o teaser é conhecido como chamado anúncio do anúncio. O que é o anúncio do anúncio? Por exemplo,
vem aí o melhor carro do ano, vem aí o melhor smartphone que já se viu. Ou seja, é o anúncio do anúncio. E isso prescinde da identificação, ou seja, não precisa da identificação do fornecedor. Essa regulamentação aqui está no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, não está no Código de Defesa do Consumidor, mas é uma publicidade lícita. É possível se valer dessa técnica que nada mais é do que o anúncio do anúncio. E pelo fato de ser o anúncio do anúncio, eu não preciso de antemão, naquele anúncio que efetivamente cria a expectativa, não precisa identificar quem vai ser, o caso aqui, o anunciante. No caso da publicidade comum e socialmente aceita a despeito dos exageros e da não observância do princípio da transparência, aqui os exageros são possíveis, né, em determinados contextos, desde que haja, né, um limite na boa-fé. Então, o melhor bolo do mundo, né, o melhor carro do ano, isso tudo é uma publicidade comum, mas ela tem que observar a transparência, né? Como toda relação negocial deve observar a transparência, né? A publicidade abusiva é quem seja a responsabilização civil e o fornecedor de bens ou serviços. Aqui, entende-se por teaser, né? A gente já viu que é o anúncio do anúncio, e a publicidade, a propaganda abusiva, na verdade aqui, como eu havia dito para vocês, tem a distinção, né, entre publicidade e propaganda, mas utilizando o item da questão aqui, o teaser não é a publicidade abusiva. O teaser é o anúncio do anúncio, e aqui, no caso, produtos e serviços de forma camuflada, é a chamada publicidade velada ou clandestina. Então, a resposta correta é o item C, porque o teaser é o anúncio do anúncio, sendo que anúncio que antecede a efetiva divulgação de um produto, ela não necessita da identificação do anunciante. Vamos para o próximo. Constitui prática abusiva. Nós vimos aqui do artigo 39, que está no rol exemplificativo. Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. Limitar a quantidade de produtos para venda, ainda que haja justa causa. A diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou instrumento de pagamento utilizado. Nenhuma das respostas anteriores. Tendo que a gente viu aqui das práticas abusivas, a resposta correta é a letra A, que é a clássica venda casada, né? Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, artigo 39, inciso 1 do Código. Aqui, a limitar a quantidade de produtos para venda, ainda que haja justa causa, aí não é prática abusiva, né? A prática abusiva é sem justa causa. Se houver justa causa, é possível limitar a quantidade de produtos. E, por último, a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou instrumento de pagamento. A gente acabou de ver aqui que a utilização de meios diferenciados, né, de pagamento propicia a utilização de preços diferenciados. Então, pode haver preço diferenciado de acordo com a forma de pagamento. Inclusive, a gente tem lei nesse sentido, possibilitando e tornando lícita essa prática. Então, resposta correta, letra A. Encerramos aqui, então, esse nosso encontro de hoje, né? Tratamos aqui de alguns pontos das práticas comerciais, com destaque aqui para a oferta, publicidade e algumas práticas abusivas. Oferta, a gente trouxe aqui a ideia da vinculação da oferta, que é a regra no sistema de proteção do consumidor. A publicidade, que o Código de Defesa do Consumidor define como publicidade enganosa e abusiva, deixando claro que a publicidade deve ser prontamente identificada pelo consumidor. Caso assim não seja, pode haver responsabilidade do fornecedor. E, por último, vimos aqui algumas práticas abusivas que estão lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor e que vão tratar de situações em que o fornecedor abusa do seu direito, da sua liberdade de iniciativa. O rol é exemplificativo e falamos aqui da venda casada, do condicionamento aí, quando há um condicionamento de um produto ou serviço, quando o consumidor não solicita um serviço ou produto e é encaminhado a ele, isso é prática abusiva. Há várias outras listadas no inciso 39 e, como o rol é exemplificativo,
há outras também espalhadas pelo sistema, porque não estão todas concentradas ali no artigo 39. Na próxima aula, que é a aula de número 5, nós vamos tratar da cobrança de dívidas e dos bancos de dados de consumidores, basicamente artigos 42 e 43, e lá trataremos dos pontos de como a cobrança de dívida deve ser feita, se há uma cobrança indevida, qual a sanção imposta ao fornecedor, e tratar da regulamentação do código acerca dos bancos de dados, principalmente dos bancos de dados de inadimplentes, que são conhecidos aí como os órgãos de proteção de crédito. Vamos falar da regulamentação do código acerca desses órgãos de proteção do crédito e como o código trata a situação, o procedimento de inclusão, o procedimento de exclusão do rol dos chamados mal pagadores. Tá certo? Muito obrigado a todos e até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.